Oi, criativa, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o universo do empreendedorismo artístico. Eu vou te contar um pouquinho dos segredos que estão por trás do meu processo, que eu fui seguindo intuitivamente para ter um negócio artístico próspero. E aqui, essas dicas elas vão te fortalecer, eu tenho certeza, e a gente vai criar também aqui uma troca bem amorosa. Vamos embora pro vídeo. Lindeza, eu me chamo Carla Gonçalves, eu sou aqui do canal Águas da Carla, seja muito bem-vinda e bora lá. A primeira coisa que se transformou na minha vida foi entender que o negócio artístico, ele não precisa passar por todos aqueles clichês, né, que a gente vê em tantos outros empreendimentos. A gente não precisa fazer de uma maneira completamente avulsa, ou sem alma, ou sem vontade. Ele não precisa seguir um trajeto tradicional e quadradinho, a gente pode fazer do jeito que a gente gosta. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, principalmente para pessoas que me acompanham, que são amigas até, que também estão empreendendo, seja nas terapias ou na arte em si, é que o mais bonito desse processo é quando a gente se vê naquilo que a gente está entregando. Então, a primeira grande dica que eu posso te trazer é ter empatia. Eu faço muito esse exercício mesmo de tentar observar no que eu estou produzindo, como é que a outra pessoa ela vai receber aquilo. Então eu me coloco no lugar daquela outra pessoa. Como é que eu gostaria de receber aquela encomenda, aquela aquarela, aquela conversa que vem antes também? Como é que eu gostaria de me sentir acolhida? E tudo que eu vou fazendo, independente do momento, independente do meu tempo também, é entregando esse tempo de transformação. É entregando ali todo o meu melhor dentro do que eu posso fazer, lógico que sem me anular, né? Mas dentro daquele lugar assim de que se eu posso entregar, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Como é que ela vai desembalar aquele presente que ela está se dando? Como é que ela vai receber? Como é que ela vai colocar na parede? Vai se sentir como, né? A partir daquela arte. Então eu busco entender que minha arte ela tem o seu quê de transformação e que isso é extremamente importante e transforma literalmente, né? Transforma o mundo que eu estou aqui operando. E essa é a beleza assim da arte, ela realmente consegue conectar muitos pontos importantes. A segunda dica, não sei se dica, mas pensamento que eu trago para a gente refletir é que aquilo que a gente está trazendo como serviço não termina na hora que a gente entrega e nem começa apenas no momento do criar, ou seja, existe um antes e um depois. Isso vai ser extremamente importante para você que está aí construindo uma carreira, porque a gente quando, por exemplo, está vindo um serviço via delivery, a gente não fica só se preocupando se tem uma nota legal e se a comida vai ser boa. A gente se preocupa com várias outras nuances, se vai ter um tempo longo de espera, se eu vou ser bem acolhida caso alguma coisa aconteça com aquele restaurante, se eu vou conseguir me comunicar, sabe? Então, existe toda uma preparação, um manejo que vem antes, um durante e um depois também, quando eu vou dar o feedback. Nesse sentido, é importante que você perceba que quando a pessoa chega para conversar com você, ela já está gestando uma ideia dentro dela. Ela já está ali querendo ser empoderada e se empoderando, né, automaticamente ao ver aquele servir e sentir aquele chamado. Então, quando a gente conversa com essa pessoa num processo de acolhimento, é importante que a gente compreenda isso, tire todas as dúvidas e faça com que exista maneiras assim que vão realmente trazer uma experiência para a pessoa, uma experiência positiva. O durante, né, que é o tempo em que você está entregando, e o depois também, como é que ficou, como é que chegou, o que aconteceu depois. Então existe todo um processo que é construído e eu gosto muito de trazer isso. Por exemplo, na encomenda eu já tenho ali um formulário que está dentro do meu site, mas, por exemplo, você pode criar aí um formulário via Google Documentos, sabe? Você pode criar esse formulário para procurar entender o que a pessoa quer, mas não de maneira objetiva. Você pode perguntar, por exemplo, qual é a história daquilo que a pessoa está trazendo, se for encomenda, procurar entender de onde ela veio, por que ela veio, como ela chegou, o que ela espera de verdade, não só a nível objetivo, mas também a nível emocional. E quando chega também, você pode mandar lá dentro da embalagem não só a arte em si, mas todo um carinho, escrever uma cartinha à mão, que hoje é muito mais importante do que colocar apenas um cartãozinho que diz obrigada pela compra, né? De você saber que essa conversa, ela é contínua e existe um começo, um meio e um fim, mas que esse fim ele também é contínuo, entende? Então, existe aqui toda uma organização para que as coisas fluam, e isso é extremamente importante na hora que você está entregando o seu serviço para as outras pessoas, para o mundo afora. A terceira dica que eu dou, na verdade, é uma dica para a vida, né? Busque se aprimorar. Aprimore seu traço, se eduque, trabalhe dentro de você, entenda que cada investimento que você está fazendo no seu trabalho,
investimento não só na parte do tipo de material que você vai trazer para aquela aquarela, para aquela encomenda, mas também da maneira como você vai se educar, até para vender, né, de forma acolhedora aquilo para outras pessoas. Tudo isso é uma criação de mindset que vai te ajudar a elevar o padrão daquilo que você está trazendo e te dar até mais segurança para que você possa entregar cada vez mais e melhor, né? E se sentir até seguro de cobrar da forma mais equilibrada possível, mais justa possível, né? Busque estudar, estude tudo, absolutamente tudo. E não só dentro da arte, mas também para além, na forma como você vai conduzir o seu negócio com responsabilidade. Isso é algo que não tem dinheiro que pague, literalmente, né? É uma busca que tem que ser contínua de autoexperimentação, autovaloração e de elevação do nosso nível, daquilo que a gente entrega. Até porque, né, nossa arte é muito importante. E a gente tem que pensar assim, para quebrar aquela crença de que a arte é uma coisa que a gente faz como se fosse um hobby ou como algo eventual. A arte, ela pode ser sim algo que é extremamente edificante, abundante para você e trazer muito lucro e, enfim, ser uma das suas ou a sua maior missão de vida. O quarto movimento que eu trouxe para mim foi compreender que a busca pelo sucesso ou pela valoração externa, sabe, pelo reconhecimento, não era tão importante quanto o boca a boca. Quando eu estava no processo de autoaprimoramento, principalmente isso aconteceu bastante assim, na época que eu estava começando a tatuar, né, com aquelas temáticas com a aquarela, com o sagrado feminino, era muito mais importante esse boca a boca por conta da confiança do que, por exemplo, investir para que o Instagram ele colocasse minha arte mundo afora. As duas coisas são importantes. Eu não estou invalidando aqui, né, a automação, a publicação, os anúncios, nem nada do tipo, até porque hoje eu usufruo disso, né? Eu também informo para as pessoas e permito que a minha arte ela chegue a mais pessoas que estão preparadas e que estão esperando e que gostariam de ver minha arte, né? Elas possam receber essa arte. Mas o que eu falo aqui é que o boca a boca, ele tem o seu quê especial, porque é parte de um lugar de muita segurança, né, de pessoas que já experimentaram aquilo e que têm conexões, e essa conexão é como a arte em si, ela vai se propagando, ela vai chegando nos lugares que precisa chegar. Então eu parei de focar muito em ter metas assim, de ter visibilidade ou de ter muito sucesso, tudo isso é importante, né, depende também do que você sente no seu coração, mas o boca a boca, o sentir, o intuir, aquela coisa falada com afeto de uma pessoa para outra, sabe, para mim começou a ser realmente o grande ponto, o grande enfoque da minha arte. E isso me trouxe até mais paz, mais segurança, mais uma sensação assim de amorosidade e de que tudo estava sendo muito bem encaminhado, sabe? Pelo universo, pela espiritualidade, pelas pessoas que chegavam, muito especial mesmo. E aí isso cai um pouco no movimento da quinta dica, digamos assim, que eu vou trazer, né? Eu parei de buscar pelos feedbacks, pelos elogios, na verdade, né? Por pessoas que estavam ali apenas dando depoimentos e falando coisas maravilhosas sobre a minha arte. E eu segurei a onda até ter segurança suficiente para poder buscar por feedbacks. Até porque quem está começando, né, como eu já comecei, como eu própria me ressignifiquei minha arte de várias maneiras, em vários momentos da minha vida, eu busquei os feedbacks verdadeiros das pessoas, para além dos elogios, para além dos depoimentos, porque aquilo ali estava me nutrindo verdadeiramente. Eu lembro, inclusive, que em uma das turmas que eu abri para o Aquarela Alquimista, eu enviei um formuláriozinho para saber o que as alunas da turma anterior elas tinham sentido em relação ao curso, né? E aquilo foi extremamente importante para mim. Eu fiz mudanças em aulas, eu fiz mudanças na forma como eu entregava esse conteúdo para as meninas. Eu também fiz uma mudança relacionada ali a mentorias, e eu fui entendendo o que elas precisavam de mim e o que eu podia dar, qual era o meu tempo disponível para que aquilo acontecesse e fluísse de maneira também equilibrada. Então, ter esses feedbacks não só para exaltar a parte bonita da minha arte, mas para poder entender o que é que eu podia aprimorar, o que é que eu podia facilitar, né? Ter uma linguagem até menos ruidosa, para que isso pudesse acolher mais pessoas e de uma maneira muito mais justa, muito mais bonita, muito mais verdadeira. E aí algo que também me ajudou muito, que é a sexta dica, foi abrir espaço para o fluxo da abundância. Eu olhei para todas as minhas gavetas, para todas as pastas com artes guardadas,
E em todos os movimentos que eu tive oportunidade, eu fazia saldão de artes minhas, livre de qualquer medo, né? Não saldão para vender a custo de material, lógico que não, né? Mas para poder ver essa arte se movimentando. É como um livro que fica ali na sua cabeceira, e que não está sendo lido. Outra pessoa poderia estar lendo aquele livro e ganhando aquela sabedoria, aquele movimento de autotransformação, né, se ele não tivesse parado. Então, a mesma coisa eu faço com as minhas artes. Se eu sinto, por exemplo, que tem artes minhas, prints que estão parados, eu sempre ou dou para amigas minhas, né, que gostam e se reconhecem naquela arte, ou eu faço um valor super especial de temporada em temporada e permito que isso chegue nas pessoas. Quando eu comecei lá atrás, eu fazia muito isso até para ter mais segurança, porque os elogios que eu recebia, não de um lugar assim tão de ego, né, mas de um lugar assim de permitir que a segurança se instalasse no meu coração, aquilo ali era um movimento necessário naquele momento. Então eu doava essas artes ou meus serviços, né, de encomenda e tudo mais, para que as pessoas pudessem ganhar. E naquele movimento eu estava entendendo como é que eu ia funcionar naquele novo servir, né? Como na tatuagem também foi, quando eu estava começando e eu coloquei uma meta de tatuar 10 pessoas de forma gratuita, e se fosse necessário eu ia retocar, né? Então tinha os acordos que estavam por dentro daquele movimento, e fazer de graça me ajudou também a daqui a pouco expor mais aqueles trabalhos que foram sendo criados. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente possa crescer e guiar a nossa carreira e ter também a experiência suficiente para continuar, não é verdade? É como se fosse um espaço assim mesmo de permissão para que o que eu tenho dentro de mim possa chegar em mais pessoas, e automaticamente o universo vai organizando para que o que eu preciso também chegue a mim. Isso eu já comprovei de diversas maneiras, e eu tenho certeza que muita gente que assiste aqui também está entendendo o que eu estou falando. E aí algo que eu fiz muito, que talvez é a dica número 7, né? Foi passar a educar muito todas as pessoas que me seguiam, a minha audiência, as minhas clientes, para que elas passassem a compreender o que eu fazia na mesma ótica, numa ótica parecida com a que eu percebia, com que fazia sentido para o meu coração. Eu olhava para aquelas artes e eu entendia que elas eram sagradas, que elas eram artes que traziam cura, que elas eram portais de autotransformação para mim, né? E eu via aquilo também ser transportado para muitas mulheres. E no meu fazer interior eu entendia que eu tinha que mostrar isso para as outras pessoas. E aí o trabalho de educação, né, do público, ele é talvez um dos mais importantes quando a gente está querendo realmente trazer algo para o mundo. Não que a gente vá implantar uma ideia na cabeça das pessoas e que tem que ser assim, só pode ser isso, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Nossa verdade é nossa verdade, e existem pessoas que talvez não compreendam e não seja o momento delas compreenderem. Mas quem está um pouco mais aberta ou quem tem interesse, né? Se você faz um movimento de abrir espaço para que essa pessoa compreenda um pouco o que é que você está entregando, que não é apenas a arte em si objetiva, como eu falei no início, né, mas que tem ali toda uma magia por trás dela, existe uma informação necessária para ela, essa pessoa vai sim se abrir para o que você está trazendo. E isso é muito especial, né? É o que faz com que o artista ele se sinta verdadeiramente reconhecido. É o maior elogio, por exemplo, que eu recebo é quando a pessoa começa a entender o que eu estou trazendo e ver que não é apenas a capa, mas que existe profundidade ali, né? Que, enfim, tem muito amor no que eu entrego. E aí você pode educar em relação a valor, você pode educar em relação a tempo de entrega, e vai entendendo assim como é que você funciona da melhor maneira possível para que a pessoa que está recebendo aquilo ali entenda que é muito especial aquilo, sabe? Que é um processo de alma, de essência, e que vale a pena esperar, vale a pena pagar aquele valor, entender porque o valor do sentimento e da transformação é muito, muito, muito importante. Tem inclusive um vídeo aqui que eu falo sobre o real valor da sua aquarela, do seu trabalho, do que você entrega, tá? Aqui no canal, eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo, tá bom? E em síntese, a gente vai para o 8º ponto, que é: eu fiz das minhas clientes as pessoas mais importantes dentro do processo do meu projeto pessoal Águas da Carla. Eu fui entender que não era apenas a minha voz que estava ressoando naquele momento, que tinha ali uma vontade minha de me jogar para o que eu estava fazendo de fato, mas que não era só aquilo. Eu precisava parar para ouvir, né? Como a gente já falou aqui sobre parar para poder entender os feedbacks de outras pessoas. Mas eu procurei entender o que é que essa pessoa, essa persona, como dizem no marketing, né?
ela precisava de mim. O que eu poderia entregar, estando preparada, dentro dos meus processos e experiências pessoais, para ajudar essas outras pessoas a compreenderem suas próprias vidas de uma maneira mais saudável. Então eu passei a buscar compreender que essas pessoas que me seguem, essas pessoas que viram minhas clientes, né, todo mundo que está fluindo e trocando energia comigo, são pessoas importantes, muito mais do que eu sou, sabe, para mim. Então eu comecei a olhar e criar esse destaque na minha vida e compreender que minha arte, ela precisava adentrar esse universo das pessoas que me seguem, adentrar esse universo dessas mulheres que são minhas alunas, enfim, clientes no geral, e trazer isso para dentro da minha arte. E entender que minha arte ali, ela tinha essa capacidade, né? Esse grande poder de realmente auxiliar. Então eu me coloquei a servir. E esse lugar do servir, ele é extremamente divino. É um lugar de muita transformação, porque quanto mais a gente dá de fato, né, mais a gente vê que essa prosperidade, ela não atravessa apenas o dinheiro, mas ela atravessa realmente os corações que são tocados, né? Foi importante a partir disso, talvez a dica 9, né? Compreender que eu precisava formatar uma rotina para mim que fosse amorosa comigo mesma, sabe? Então, o meu trabalho, o meu servir, aquilo que eu estava entregando, não podia partir de um lugar de cansaço mais, não podia partir de um lugar assim de autossabotamento, não podia partir de um lugar em que eu estava me confrontando com o meu bem-estar. E muitas vezes eu excedi esse lugar, né, para poder entregar esse tanto de melhor para as outras mulheres que estavam ali prontas para receber o que eu tinha para entregar. Mas eu precisei formatar a melhor forma como eu poderia entregar, o melhor tempo para fazer isso. Por exemplo, hoje, nesse momento, eu começo a minha semana fazendo leituras de aura, na segunda, terça, na quarta eu começo a criar. E assim eu vou até a sexta. Na sexta, muitas vezes eu tenho tatuagem. E aí no final de semana eu tiro esse tempo para descanso e olhar para mim e produção de conteúdo também. É muita coisa que acontece na minha rotina, eu tenho outros projetos, faço assistência em outros lugares também, mas eu compreendi que eu precisava ter leveza nesse caminho, então eu não deixo de ter pausas para poder me fortalecer, para poder respirar, para poder realmente olhar para a minha vida como está. E aí eu coloco todas essas medidas que eu vou atualizando dentro de mim para as pessoas que chegam. Em formular do orçamento, se eu não tenho vaga nessa semana, eu não vou fazer, não vou apertar meu tempo, me cansar ainda mais, sabe? Para poder acolher essa mulher, eu digo, vai ser na semana que vem, tá certo? Explico o contexto, trago o que não dá mais, enfim, mas eu não deixo de atender e de acolher da melhor maneira possível. E a partir disso eu possa realmente entregar o meu melhor. Porque se eu estiver sobrecarregada, eu não dou o meu melhor. Por fim, uma super dica é autoconhecimento, né? Assim que eu entendi que a minha arte, ela não é só minha arte, que eu precisava abrir trincheiras, abrir brechas, que eu precisava sair de dentro de mim também, ir para fora e depois voltar para mim, eu fui compreendendo que existe uma aura de muita cura, de muita transformação e de ciclos que acontecem dentro desse processo criativo intenso. E as cores das paletas que eu vou utilizar de tempos em tempos vai mudar, que as temáticas também vão ser diferentes, que em certos momentos eu vou estar trabalhando assuntos específicos até da minha própria vida, em que isso vai ressoar no acolhimento com outras mulheres, enfim. Existe aqui um chamado para o autoconhecimento, e se a gente não se olha, se a gente não se investiga, se a gente não abre espaço para se ver e meditar sobre o que a gente está fazendo no mundo, de verdade, nosso negócio, ele não vai prosperar, porque ele vai ficar na superfície. Então é muito importante que quando você vá colocar seu negócio para frente, você tenha essa compreensão de que é muito importante se olhar, se honrar, ter tempo, mas observar seus sentimentos e colocá-los como algo precioso antes de qualquer coisa, porque senão nada flui, o negócio não vai para frente. E tudo só começou a melhorar quando eu trouxe, por exemplo, a espiritualidade para o meu negócio. Quando eu trouxe a minha verdade, a minha autenticidade, sem medo de ser quem eu sou, para tudo isso aqui que eu faço. É isso, lindeza. Eu espero muito que você tenha compreendido um pouquinho do que eu faço, até de forma mais abstrata, mas que faz muito sentido e que me ajuda muito no fazer diário
de elevação, sabe, do que é o meu empreendimento com a arte, e que isso te ajude muito aí no que você está operando e te inspire principalmente para que seja algo contínuo, para que você alavanque, para que você realmente se veja prosperando com a sua arte, tá? Eu lembro de você deixar aqui o seu gostei, o seu like e comentar o que você está sentindo nesse momento do vídeo, e também não deixar de se inscrever, de apertar no sininho para ser informado, né, sobre novos vídeos, para que isso também chegue para muita gente, para que prospere. Você hoje é responsável por isso, tá certo? Ai, lembra, links aqui embaixo. Não deixe de conferir. Cheiro!